diretor! A experiência de vivenciar o Pantanal mato-grossense inicia-se em Poconé. Poconé é uma pequena cidade que fica a 100 quilômetros de Cuiabá. Foi descoberta em 1777, após o ouro ter sido encontrado. A cidade abriga, mais adentro do próprio Pantanal, o Hotel Sesc Porto Cerrado, cujo espaço de educação ambiental, destinados a hóspedes e visitantes, tem como objetivo oferecer experiências e sensações transformadoras a partir do contato com a natureza. Informações, curiosidades, imagens e sons que expressam a beleza extraordinária deste lugar e sua importância. O Pantanal é chamado de complexo por abrigar espécies de 4 biomas diferentes: do Cerrado, da Caatinga, da Floresta Amazônica e do Chaco, sendo rico na sua biodiversidade de fauna e flora. Porém, há 3 anos essa região tão importante sofre com a seca constante e foi uma vítima clara das queimadas ocorridas nos anos de 2020 e 2021. Sendo que o período das enchentes, tão conhecido, é fundamental para a população, para o equilíbrio e funcionamento da natureza pantaneira. Mesmo sendo considerado um dos biomas mais preservados do mundo, o descaso e as mudanças climáticas são evidências, com a morte de diversos animais e das áreas de mata do Pantanal. O Hotel Sesc Porto Cerrado apresenta locais de visitação muito interessantes, como um enorme complexo de formigueiro, com aproximadamente 30 mil formigas, uma exposição de borboletas, besouros e outros insetos. O Sr. João, monitor ambiental e apaixonado pelos insetos, nos guiou pelas diferentes atrações e mostrando todo o seu conhecimento pelos animais que cuida. O formigueiro vivo mostra a real dimensão de como é a organização de uma colônia de formigas, de tamanhos e cores diferenciadas. As borboletas vivas e empalhadas encantam os visitantes. Sticks and stones may build a home, but a house that needs you inside. So come on around and we'll stoke up the fire and we'll talk in its golden black light. E o seu famoso borboletário, cuidados pela própria comunidade panconeana, que compra, cria e vende suas belas borboletas. You're looking pretty, I'm sure. Knock on my door. It's always open to you. So throw it up and all the way and let the house see the day. Let us look over the view. A Transpantaneira é a estrada que corta o Pantanal, com início em Poconé até o distrito Porto Jofre, Mato Grosso do Sul. Seu nome, na verdade, é Rodovia MT-060, mas Transpantaneira é um nome emblemático, sinônimo para as belezas naturais encontradas durante o percurso. A rodovia de 150 km é uma grande atração da região. As estações das chuvas favorecem os passeios de barco por dentro do Pantanal, mas é durante a seca que a Transpantaneira ressurge e os animais aparecem com mais frequência.
Mesmo que saibam da importância do Pantanal, mesmo com um parque de preservação, ainda é possível observar o descaso com a natureza. Seu primeiro nome foi Beri Poconé, que é proveniente de uma tribo indígena que habitava a região. O que chama atenção na cidade é a sua arquitetura histórica. As fachadas, naquele tempo, simbolizavam o poder aquisitivo da família. Quanto mais detalhes e cores, maior era a riqueza daqueles que moravam na casa. Em 1883, uma senhora dona de escravo doou algumas de suas terras aos seus e a comunidade Mata-Cavalo começou a crescer. Mas apesar da doação, alguns fazendeiros da época tentaram tomar a terra e a comunidade quase acabou. Mas como guerreiros, eles não se renderam e desde então lutam na justiça por seus direitos. Siriri é uma dança folclórica da região e faz parte das festas tradicionais e festejos religiosos. Como é feita a divisão das tarefas na comunidade? Então, a comunidade é uma comunidade majoritariamente de mulheres, né? De mulheres guerreiras, né? Tanto é quando, já que vocês tocaram nessa situação, quando eu escrevi a dissertação, as lideranças geralmente da comunidade, elas são direcionadas por mulheres, né? Então, assim, as mulheres têm uma força muito grande na comunidade por ter esse empoderamento. Não que não tenha a partilha do homem, mas assim, eles têm um poderio muito grande porque a comunidade é gerenciada por mulheres. O Quilombo Mata-Cavalo é conhecido por ter esse processo de mulheres guerreiras, né? Então, assim, quando eu escrevi sobre a minha dissertação, que teve como título As Narrativas e as Aprendizagens das Mulheres Guerreiras de Mata-Cavalo, a gente pôde perceber que a mulher tem um poder de liderança e de resistência e luta muito grande dentro do Quilombo, né? Então, esse processo fez com que, desde o início, que transborde essa sensibilidade das mulheres dentro do Quilombo. A gente esqueceu de perguntar mais o nome da senhora. Júnia. Tá bom, obrigada. Perfeito. Então, qual é o nome da senhora? É Gonçalina Eva Almeida de Santana. Como a pandemia afetou aqui a comunidade? Muito? Olha, afetou muito. Principalmente na questão psicológica, sentimental, porque a gente é muito de ir um na casa do outro, de abraçar. E aí, com a necessidade do distanciamento social, nós ficamos impedidos de ir na casa do nosso vizinho, de ir na casa do nosso amigo, né? De fazer as nossas reuniões, que a gente faz as nossas reuniões mensais da associação. Ficamos impedidos de fazer as nossas festas de santo, que são tradicionais aqui, que reúnem famílias não só daqui da comunidade, mas os familiares que estão fora, sempre vêm nessas ocasiões. Então, assim, isso nos impactou muito
e também a questão econômica, porque a maioria das pessoas aqui, elas vivem de vender os produtos da roça, de vender seus artesanatos. Então, com o fechamento da comunidade, elas ficaram sem ter para quem vender, né? Poderia ter o produto, mas infelizmente não tinha para quem vender. Então, afetou a alimentação da família, né? A gente teve que depender muitas famílias de doações do governo, de doações de ONGs, né? Então, a pandemia afetou nesse sentido, porque a gente é uma comunidade que vive cheia de gente, sempre recebendo pessoas, sempre juntos. As crianças ficaram sem o local predileto de reuniões dela, que é a escola, né? Tiveram que estudar em casa. E aí a maioria não tem internet, então a educação também foi muito afetada. Por quê? Porque eles tiveram que estudar exclusivamente por apostila, sem auxílio do professor. E aí muitos têm os pais, infelizmente, que ainda são analfabetos, não puderam ajudar as crianças nas atividades. Então o desempenho escolar caiu muito das nossas crianças. Então esse é algum dos pontos que afetou a comunidade nessa pandemia e que infelizmente a gente ainda está carregando esse prejuízo até hoje, né? Principalmente na questão educacional, a gente sabe que vai durar um tempo para a gente recuperar esses 2 anos que ficou aí praticamente perdido para as nossas crianças. Teve muito caso aqui? 100%. Muito caso de Covid? Não, até que não teve muito caso não. Fatal, acho que foi 5 pessoas que a gente perdeu para a Covid. Porque a gente fechou a comunidade, né? Ficamos isolados aqui, a gente não recebia ninguém, quase não saíamos para a cidade. Aí na segunda onda que a gente afrouxou um pouquinho mais, que as pessoas pegaram e muitas que tinham comorbidade faleceram. Mas assim, a gente sente muito por quem foi, mas a gente fica feliz que isso não foi tanto, graças a Deus, né? A gente tem um movimento a nível nacional que batalhou para que nós vacinássemos, então foi garantido vacina para todos os quilombolas, a primeira e a segunda dose. Tivemos direto teste, né, aqui dentro da comunidade. Então, assim, em termos de morte, é óbvio que as pessoas que morreram fazem muita falta para a gente, mas a gente, graças a Deus, conseguiu passar sem tantas mortes, né? Então, você pode falar um pouco do seu casamento? De como que foi sua festa? Então, aqui no Quilombo a gente é muito festeiro, né? E aí, geralmente, o casamento é feito na casa da família. No meu caso, a gente casou no cartório, que é o casamento formal, que a lei exige. Mas o casamento com a bênção de Deus foi feito na minha casa, com os meus amigos, né? Fiz uma galinha caipira com arroz, que é uma comida típica da comunidade. Minha mãe e minha sogra foi quem deram as bênçãos para nós, né? que abençoaram o nosso casamento. E aí teve festa, teve um licor, que é uma bebida típica da comunidade, que é sempre servida em ocasiões especiais, licor de leite, licor de piqui, vários tipos de licores. E é isso. Mas a bênção foi feita pela minha sogra e pela minha mãe. Muito obrigada. É isso, então. Obrigada. Então, qual é o seu nome? Karina, A gente queria saber como você se sente em relação vendo essas crianças aqui na escola, estudando o que você estudou e crescendo, alimentando esse sentimento de orgulho, de representação quilombola. Olha, é um sentimento que eu não sei explicar, é uma coisa muito gratificante, porque eu já estive, né, eu já fui aluna aqui e hoje tá como funcionária, poder estar trabalhando aqui, a questão da nossa etnocultura é uma coisa muito importante, a representatividade, ter esse acolhimento, o acolhimento que eu tive enquanto aluna, o que hoje eu tenho enquanto funcionária é muito bom, uma sensação muito boa. As dificuldades que você teve para entrar na faculdade e durante esse período de faculdade? Em 2019, eu prestei vestibular para o Enem. Eu fui aprovada na Universidade Federal, mas por questão de dificuldade de distância e problemas pessoais, infelizmente eu não pude estar
cursando o curso que eu fui aprovada. E aí eu optei em fazer uma particular à distância, uma EAD. E eu sou 50% professora, estou no quarto semestre, ainda não completei o meu estudo. Mas, assim, querendo ou não, a gente tem muitas dificuldades, porque apesar de ter as bolsas para as cotas, como para quilombola, ainda assim a gente tem muita dificuldade, questão de transporte, bolsas, então fica um pouco complicado. Sai mais em conta eu cursar um curso à distância do que estar indo para um curso presencial em uma universidade pública. Alguma pergunta mais? Por que se chama Mata Cavalo? Olha, a história que me contaram que a comunidade é Mata Cavalo por causa do rio Mata Cavalo. Que antigamente, como não tinha pessoal que passava e atravessava com os animais no rio, na época das chuvas, o rio ficava muito violento. Então os animais que passavam por ele às vezes rodavam, então ficou Mata Cavalo. Essa é a história que me contaram. Tá bom. É isso. E quando a gente estuda numa escola que não tem compromisso de contar a história do negro na visão também do colonizador, do colonizado, a gente fica com a história só na visão do colonizador, de negro preguiça, de negro fugido. A gente vê a nossa história contada apenas a partir da escravidão, né? E a história do negro ela não começa com a escravidão. A história do negro ela começa desde a existência da humanidade lá na África, né? Mas infelizmente muitos dos nossos livros didáticos, e principalmente quem estudou na década de 80, anos 70, 80, né? Só viu o negro como escravo. A história do nosso povo lá na África é uma história de fartura, de muito aprendizado, de muito conhecimento, de reis, rainhas, princesas, né? Então a gente tem uma história bonita do negro para se orgulhar. Mas a gente só se orgulha dessa história quando a gente conhece ela de forma positiva. Nossa casa cheira, cheira e craviosa, flor de laranjeira. Estando a 811 metros de altitude, a importância natural da Chapada dos Guimarães justificou a criação, em 1989, do Parque Nacional, que é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e conta com uma área de 32.796 hectares. Na área de conservação, em que seus arredores ficam, a maior gruta de arenito do Brasil, cachoeiras, uma profusão de paredões de pedras alaranjadas e belos rios. O Centro Geográfico da América do Sul está localizado no parque, mais precisamente no Mirante de Geodésia. A cidade mais histórica do Mato Grosso, a capital, Cuiabá mantém em pé as construções antigas como patrimônios culturais. Repleta de museus, um a cada esquina, Cuiabá apresenta uma riqueza em arquitetura e em história. E pegou esse argumento, mas ainda mais.
hierarquia deles, né? Os indígenas vindo primeiro, depois o negro como o trabalho. Bolívia, Argentina, todas essas coisas, ele trazia para Mato Grosso. Vamos andando, eu vou andar aqui um pouquinho. Isso aqui é muito legal, né? Essa área de cinema tem uma... Aí surgiu o cinema desse aí. Você abaixa e olha nesse vãozinho, você vai ver o cavalinho em movimento. Meu Deus, é uma câmera. Isso é uma câmera, Uma câmera de madeira. O Arvai que fez amizade, o Arvai começou a fazer uma tapeçaria. Mas apesar de toda a beleza e evolução, assim como em toda a cidade, Cuiabá enfrenta ainda muitos problemas sociais. Problemas que podem ser resolvidos com uma conscientização maior da população, mas que com certeza seriam resolvidos por uma melhor administração pública. Sticks and stones may build a home, but a house that needs you inside. So come on around and we'll stoke up the fire and we'll talk in its golden black light.